Ok, minha gente, 10 horas e 45 minutos, 10 e 45, daqui a pouco eu vou passar para vocês os preços dos supermercados Capixaba da Serra. Bom Sucesso e ali no bairro de São Pedro, preços para segunda, terça e quarta-feira do Capixaba da Serra. Já já vou passar para vocês os preços. Muito obrigado ao pessoal que está participando com a gente aqui pelas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Nós vamos entrar num assunto agora muito interessante com a doutora Flávia. Tá? Primeiro saber dela como é que foi a sua viagem à Itália, né? E ela está trazendo o doutor Anderson, que coincidentemente a gente teve junto ontem lá na festa do Copete, ontem à noite, lá na Centenário. E aí ela está trazendo porque ele é especialista em dor. Olha que coisa, especialista em dor. Quem não tem dor? Flávia, bom dia. Bom dia, Hélio. Muito obrigada novamente pelo convite. E como você falou, hoje eu estou aqui com o Dr. Anderson Braga, que é especialista em dor, anestesiologista, médico. A gente falou um pouquinho da minha última vinda aqui sobre a especialização e eu acho importante a gente voltar nesse assunto. Mas primeiro eu queria te dar um presente, porque eu sei que você coleciona. Esse veio diretamente de Pisa. Nossa, que linda! Esse veio de Pisa, da Itália. As minhas canecas. Como você falou, eu estive presente no 2º Congresso Internacional da ABA, que é a Associação Brasileira de Advocacia, falando um pouquinho sobre a saúde, sobre ser a saúde um direito universal, porque sem saúde a gente não faz nada. Eu era a única palestrante do Rio de Janeiro e do Brasil falando sobre saúde. Essas fotos que estão passando aí, esse é o doutor Esdras, que é o presidente da Associação Brasileira de Advocacia, a doutora Késia, que é de Direito de Família, a doutora Fernanda Nascimento, ela é advogada e também médica, psiquiatra. A foto anterior era o presidente da Associação de Advocacia de Portugal, né, perdão, da Itália, o presidente da Associação de Advocacia lá. Então, assim, foi um evento muito legal, onde foi falado muito sobre a questão da imigração, sobre a atuação do advogado fora do sistema brasileiro, como isso funciona lá fora, qual a importância dos cuidados. Esses são os representantes do estado do Rio de Janeiro. Então, tem ali advogados de Maricá, de Campos, de Teresópolis, né? Eu, do Rio de Janeiro, de Niterói, e cada um falando sobre uma área diferente, mas sobre saúde eu acabei falando um pouquinho sobre a importância da gente fazer política pública, da gente levar o conhecimento que a gente tem da advocacia para a política pública, o que as leis, sejam elas brasileiras ou internacionais, podem interferir ou podem ajudar na questão da saúde da população, seja ela através de tratamentos pelo plano de saúde ou pelo próprio SUS, como isso funciona fora do Brasil, como esses tratamentos acontecem. Foi um evento assim muito bacana. Aconteceu no dia 6 de maio, em Pisa, na Itália, que é um lugar lindo, maravilhoso, com uma comida excelente. As pessoas são muito receptivas aos brasileiros. Eu fui, assim, extremamente bem recepcionada. Os colegas brasileiros que estão fora e que já atuam na Itália, em Portugal, na Alemanha, na Irlanda, têm uma gestão diferente da que a gente tem aqui. A proximidade com os clientes também é um pouco diferente, mas eles continuam também atuando no direito brasileiro, uma vez que hoje a gente tem os processos virtuais, os processos eles são eletrônicos, então mesmo fora do Brasil eles também conseguem atuar aqui. Então, assim, foi bem legal. O congresso ano que vem, onde eu já fui convidada a participar, vai ser na Inglaterra. A gente não sabe, né? Daqui até lá é muito tempo. Tem um congresso agora que eu fui convidada a participar também, mas que nesse eu realmente não vou conseguir estar presente, que é em setembro na Irlanda, porque eu vou estar no Conselho Federal de Medicina em Brasília, e é na mesma época.
Agora, Então, Flávia, eu realmente não consigo toda ir. essa experiência que você está adquirindo, tá? O que você pensa em trazer para o nosso município que é tão sofrido na saúde? Então, hoje eu estou presidente da comissão da OAB de Teresópolis, a Comissão de Direito Médico e da Saúde. Eu estou como presidente da Comissão do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Regional Sudeste. Então, o que a gente verifica? Que na saúde existem muitas regulações, muitas normas, muitas regulamentações, muitas decisões que elas acontecem todos os dias. Desculpa, e que isso Anderson, interfere. Você é médico, se quiser entra nesse papo aqui. A gente já vai falar de dor, mas entra nesse papo aqui também. Esse é o doutor Anderson, especialista em dor, é médico, entra no papo. Isso interfere na gestão. Então, assim, quando a gente fala de um tratamento e das novidades que vêm surgindo, o que o direito pode ajudar com isso? Assim, o Anderson vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas quando ele participa de um congresso ou quando ele faz uma especialização e surge uma coisa nova, aquilo ainda não está ali naquele rol da ANS, aquilo ainda não foi incluído no SUS como atendimento para os pacientes. Então, o que eu, enquanto advogada, posso ajudar para que o serviço, que é o mais importante, que é do tratamento, seja efetivo pelo médico, né? Então, isso ele pode falar com mais propriedade. Em relação ao Sistema Único de Saúde, né, o que a gente percebe como médico é que o sistema ele é muito burocrático, né? Existe uma burocracia muito grande. Então, se a gestão conseguisse desburocratizar o sistema, né, talvez melhorasse bastante o atendimento, principalmente na atenção básica de saúde, né? Nós somos médicos há 30 anos no município e a gente lida no dia a dia com a saúde do município. E a gente vê que, às vezes, principalmente na questão da atenção básica de saúde, os munícipes têm uma dificuldade muito grande de agendar uma consulta, marcar uma consulta, às vezes fazer um exame, né? Às vezes fazer uma cirurgia, porque existe uma demanda... um atendimento especializado. Pois né? E existe uma demanda reprimida muito grande, né? Então, em relação a isso, por conta até da burocratização do sistema. Um exemplo, às vezes o paciente tem uma dor no joelho, precisa ir de um atendimento de um especialista em joelho, né? E às vezes ele tem que ir para o posto de saúde para marcar a consulta, aí marca a consulta, ele vai no ortopedista, para o ortopedista encaminhá-lo para o especialista de joelho. Então se gastou 2, 3 consultas aí, tempo, para esse paciente chegar no especialista, às vezes 4, 6 meses, né? Então, quanto mais você desburocratizar o sistema, né, você consegue dar um fluxo melhor. Mas isso pode ser desburocratizado municipalmente? Pode ser no município? Pode. Quando o SUS é nacional, você pode fazer não, mas isso eu falo isso, atendimento básico de saúde, ambulatorialmente, né? Isso é gestão, Isso é gestão pública. Leis municipais podem ser criadas para organizar os fluxos. Então, assim, muitas vezes as coisas não acontecem da forma como poderiam ou como facilitaria a vida do munícipe, porque o fluxo, ele é complicado. Então, foi o que o Anderson falou. Se a gente tem um centro de especialização, ou se a gente tem um centro de triagem, ou se a gente consegue agilizar os fluxos das consultas iniciais para poder fazer os encaminhamentos, isso antecipa os atendimentos. E essa pessoa que ele falou, às vezes leva 4, 6 meses. Será que esse rapaz ou essa moça que está com dor no joelho, será que ele está conseguindo trabalhar? Será que ele consegue produzir? Será que ele não teve que ser afastado do trabalho e hoje está recebendo um auxílio-doença pelo INSS porque não conseguiu sequer ser medicado ou atendido? Então, eu acho que a especialização, né, que é o que a gente vem falando aqui, é um pouco disso. Por que não ter ali um médico que possa fazer esse atendimento inicial para encaminhar essas pessoas para um especialista que possa, de fato, resolver aquele problema? Eu fiz uma pergunta, eu te perguntei isso, Anderson, mas eu vi agora, há uns meses atrás, um caso que eu fui ver,
Foi num domingo à noite, uma criança passou mal lá na igreja. Aliás, não foi na igreja, foi próximo à igreja, e essa criança foi levada para um posto de saúde. Aliás, para o Eitel Abdala. Como já faz muito tempo, não tem problema de identificar o local. E precisava, aí chegou lá, a médica constatou de imediato que tinha que ir embora para o hospital. Ela virou e falou, você precisa de uma ambulância. Aí uma pessoa falou assim, mas doutora, olha, eu não quero saber de óleo, eu quero a ambulância agora. E aí, em questão de minutos, a ambulância chegou ali, mas ela peitou a informação que vinha, que não podia, que a ambulância ia demorar, porque tinha. Ela peitou e a ambulância chegou em 10 minutos. E levou a criança para o hospital e, graças a Deus, salvou a criança. Essa questão eu acho que é imprescindível a atenção básica de saúde. Né? A saúde tem que chegar na casa do munícipe. Você tem agentes comunitários de saúde que você poderia... aí que você entra na questão de capacitação, né? De especialização, de capacitação. Você poderia dar cursos de capacitação para esses profissionais da atenção de agentes comunitários de saúde que iriam lá na casa da pessoa que está com dor no joelho, né? Iam detectar a dor dele e encaminhar, né? Desburocratizar o sistema, porque às vezes essa pessoa vai no clínico para marca a consulta, chegar lá para ele encaminhar para o ortopedista encaminhar para o especialista de joelho. Um exemplo, hipoteticamente falando, todo mundo tem que passar pelo clínico. Como acontece isso em outras especialidades. Então, o que acontece? Quando ele vai no clínico, vai no clínico, ele está ocupando uma consulta daquele que precisa do clínico, entendeu? Então, é uma questão de adaptação do sistema, de gestão, né? E principalmente eu penso muito em relação à saúde, que você com a atenção básica de saúde funcionando, você consegue resolver 80% da saúde do município. Por quê? Qual é o paciente que chega na UPA? É o paciente crônico, é aquele paciente que não teve aquele tratamento adequado, que descompensa e bate na UPA, né? Então você, investindo na atenção básica de saúde, a saúde tem que chegar a prevenção, né? Você não vai tratar a doença, você vai promover saúde. Então a saúde tem que chegar dentro da residência, né? A saúde tem que ir até a casa do munícipe, né? Então isso é através de quê? Atenção básica de saúde, agente comunitário de saúde. O remédio tem que chegar, né? Para quê? Para esse paciente ficar, para ele poder ter uma qualidade de vida boa, entendeu? Então você ter um centro de especialidade, né? Na qual você vai atender determinadas patologias que necessitam do especialista, né? E atenção básica de saúde com os PSFs, né? E os agentes comunitários. Eu acho que diminuir muito essa demanda reprimida, né? Em relação à questão que a gente observa também, a demanda reprimida de cirurgia, né? A gente tem o Hospital das Clínicas, tem o Hospital São José. É uma questão até de gestão, de sentar, conversar e trabalhar com mutirão, né? O mutirão é uma coisa que você consegue. Eu, quando fui secretário de saúde em Guapimirim, trabalhava muito com mutirão. E estimular o profissional de saúde a trabalhar, né? Porque o profissional de saúde quer trabalhar, né? Às vezes as pessoas falam que o médico não quer operar pelo SUS, não quer trabalhar pelo SUS. Não, ele quer trabalhar, desde que dê condição para ele trabalhar, né? O Anderson, você falou quando você foi secretário em Guapi, mas ali tinha uma coisa, ali você tinha um prefeito e um secretário de governo muito bom, naquela época. Né? Eu não entro... Se você não tiver... eu penso o não, seguinte... eu sei, mas o que você falou em gestão. Para ter gestão, você tem que ter pessoas... Não, para você ter gestão, você tem que ter, em primeiro lugar, vontade política, né? Vontade política de trabalhar, de fazer, né? Então eu costumo pensar muito, focar muito no trabalho, né? Eu não procuro a culpa é de fulano, de ciclano. A gente pensa em solução, né? Então qual é a solução que a gente vê? A gente vê isso, trabalhar e tentar desburocratizar o sistema, fazer com que a saúde chegue na comunidade, né? Porque a própria situação econômica que a gente vive hoje, né, depois da pandemia, de tudo, às vezes o pessoal que já não tem uma condição financeira boa, é difícil, às vezes até de pegar um ônibus, né, de se locomover, então fica para aqui, fica para ali. Às vezes as pessoas batem na minha porta com um exame 3 meses, com um exame realizado, não consegue um médico para ver, não consegue
essas dificuldades que aparecem no dia a dia. E quando você investe na comunidade, nos postos de saúde, né, na atenção básica de saúde, eu creio que isso aí vai dar uma qualidade de vida muito boa, vai desafogar o sistema, né? Eu acho que o que o Anderson colocou, Hélio, é muito importante, né? Que assim, quando a gente fala em especialização, não necessariamente a gente está falando em graduação. A gente está falando em faculdade, em pós-graduação, mas a gente está falando no que ele colocou, que é capacitar um agente de saúde, que é treinar um profissional da área, para que aquele profissional, por exemplo, um técnico de enfermagem, que ele seja capacitado a lidar com o idoso, para que aquele técnico de enfermagem seja capacitado a lidar com usuários de entorpecentes. Então, fazer treinamentos para que aquelas pessoas sejam especializadas em aplicar uma medicação ou que elas sejam treinadas para lidar com certas situações. Da mesma forma como a gente tem aí a Patrulha Maria da Penha. Sim. Né? Então, a Patrulha Maria da Penha são profissionais que tiveram um treinamento e que têm um acompanhamento para lidar com mulheres em situação de violência doméstica, para lidar com crianças, para saber como vai ser a reação daquele parceiro que cometeu a agressão. Então, por que não, da mesma forma que a gente faz a capacitação de alguns grupos, capacitar os agentes, os próprios agentes dos postos de saúde, porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza a saúde não como a ausência de doenças, mas como um estado que ele é físico, ele é emocional, ele é psíquico. Então, você estar saudável não significa que você não tenha doença. Eu posso ser diabética e estar saudável. Então, eu tenho uma doença, mas eu estou saudável. Por quê? Eu venho fazendo um acompanhamento com o médico, eu venho tomando a minha medicação da forma correta. Então, eu acho que especializar ou capacitar pode ser qualquer profissional. Não necessariamente a gente está falando de um médico pós-graduado, um mestrado, um doutorado. A capacitação é interdisciplinar. É o assistente social, é o agente comunitário de saúde, é o fisioterapeuta, é o psicólogo. Por exemplo, você trabalhar e investir muito na saúde mental do município, né? A gente observa que desde a tragédia de 2011 ficaram sequelas, ficaram feridas na sociedade, principalmente essa comunidade que perderam suas casas, perderam tudo. De suicídios que a gente vê hoje, a gente observa o aumento de suicídio no município, vira e mexe alguém, e segundo a Organização Mundial de Saúde, quando aparece um suicídio na imprensa, é divulgado, né, tem 100 que não foram divulgados, né? Então é uma questão de calamidade pública, né? A própria política pública de saúde para o idoso, né? As pessoas da maturidade, a população que mais cresce, né? Cada vez mais aumenta a sobrevida do idoso. Então você tem que pensar também numa política pública de saúde para o idoso, né? E isso tudo você tem que passa pela gestão, passa pela vontade política e principalmente pela capacitação dos profissionais de saúde. Quando eu falo profissionais de saúde, eu não falo só médico. Falo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista. Isso é qualidade de vida, é você oferecer para a sociedade, para a comunidade, esses profissionais através da capacitação. Sai muito mais barato, né? Você quando investe, quando o remédio chega, quando a fralda chega, né? Existem famílias que às vezes tem que trabalhar, todo mundo trabalha hoje para subsistência e às vezes tem um pai, tem uma mãe em casa que não tem uma assistência básica adequada e tem que, às vezes, essa luta, a Flávia sabe muito bem sobre isso, a questão judicial para conseguir home care, né, uma assistência, não consegue um cuidador, enfim. Isso tudo a gestão poderia contribuir muito através de projetos que pudesse viabilizar, né, esse sistema, essa necessidade da comunidade. Quando você falou, Hélio, o que a gente vem trazendo desses congressos,
desses seminários, né? Ontem eu participei de um seminário que aconteceu aqui no Teatro Municipal sobre cannabis e o uso da cannabis medicinal. Foi um evento gratuito, com profissionais da UF, da UFRJ, da UERJ, advogados do Rio de Janeiro, advogados de Teresópolis, e o evento estava vazio. Não tinha uma lotação, não tinha as pessoas ali interessadas em ter conhecimento, em aprender, porque eu acho que a gente acaba aprendendo todos os dias. E os congressos, seminários e as coisas que eu vou buscando não são apenas para o meu aprimoramento profissional, né? Mas o que eu venho tentando fazer com isso? Contatos com o CREMERGE em Teresópolis, contatos com a Associação Médica, a própria OAB e outros órgãos, para que a gente consiga trazer para cá palestras, para que a gente possa levar ideias de políticas públicas. Você sabe disso, que eu já trouxe aqui a Mariana Portugal e o Ricardo Vasconcelos hoje, tem uma cadeira pela OAB no Conselho Municipal de Saúde. Então, o que a gente pode trazer de técnica judicial? O que a gente pode trazer de informação jurídica que possa contribuir para a melhora da comunidade? Sabe por que esses... vou mudar, a gente mudou a conversa, mudou o foco. O foco da conversa mudou. Mas estou achando legal, porque eu vou precisar do Anderson aqui para a gente falar de dor. Não vai dar para falar de dor hoje. É muito pouco tempo para a gente falar de dor. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, e eu até sei a resposta e não sou médico, né? O Jones da Barra do Unduí está falando, meu irmão sente muitas dores no joelho e ele tem Alzheimer. Precisa passar por um exame. Para saber o que é a dor. Avaliação médica, né? E as pessoas participando aqui, várias opiniões aqui. Mas a gente vai falar de dor outro dia. Pode ser? A dor, Hélio, depois de 90 dias, ela se torna crônica e vira um problema gigante, né? A dor aguda até 90 dias. Acima disso, ela se torna crônica. Então, o que acontece? A cura, né, da doença crônica, da dor crônica, é a adaptação, né? Então, vai ter períodos da tua vida que você não vai ter dor nenhuma, vai ter períodos que ela vai agudizar. Então, esse período é o período que, até você completar os 90 dias, é o período que o agente tem que agir para tirar essa dor, entendeu? Então, muitas das vezes, o próprio sistema dificulta. E muitas vezes, quando o paciente chega na gente, a dor já se tornou crônica. Demora tanto. Entendeu? Pois é. Então, tem toda essa questão conceitual, né? E hoje, a população, 30% da população mundial tem dor, né? Eu vou mudar um pouquinho o foco para te falar sobre esse congresso de ontem que aconteceu aqui na prefeitura, que você disse que não deu ninguém. Não, tinham várias pessoas, sim. Mas assim, eu não consegui ficar o dia inteiro. Ele começou às 9h30 da manhã, acabou às 5 da tarde. Eu fiquei no período da manhã até 1h, e eu acho que pela lotação do espaço e pelo tema que é tão importante, a gente podia ter uma participação melhor, seja dos próprios profissionais da área da saúde, que vêm se é possível lidar com a cannabis medicinal ou não, se é interessante que ela seja introduzida como medicamento ou não, porque as pessoas têm um preconceito muito grande de que a cannabis é a maconha, que a cannabis é um entorpecente. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. E existem milhões de produtos da própria folha, né, ou da própria planta. O que acontece aqui em Teresópolis é que as pessoas, quando organizam, elas acham que vão ficar na rede social falando que vai ter um congresso. E não procuram os meios de comunicação que chegam à grande massa da população. Na verdade, eu fiquei sabendo ontem de manhã. A grande massa da população. Eu sabia, a pessoa esteve aqui comigo, mas aí depois a gente conversa. A pessoa esteve aqui comigo, mas também esteve no dia, quando o fato já estava acontecendo. Eu só soube de manhã, ontem às 7 da manhã e o congresso era 9h30. Você, para fazer um evento desse, primeira coisa, você precisa de uma assessoria de comunicação. Não adianta você pegar e jogar no Instagram, jogar no Facebook, que não vai funcionar. Porque a massa, o povo que mora aí nos bairros, nos morros, eles não têm acesso a isso. Não tem acesso à rede social. Engana-se quem diz que tem. Para isso, você tem que saber quem são os presidentes da associação de moradores, convocá-los, conversar com essa gente, chamar todo mundo
Aí sim, aí você vai ter uma resposta. Isso mas eu você acho tem que partir para isso. Assim, o evento não foi promovido pela OAB, né? Quem Não organizou foi a Márcia. E assim, ela convidou ali através de alguns grupos de WhatsApp, e foi assim que eu fiquei sabendo. Pela OAB, a gente tenta sempre, além do jornal, que tem a coluna ali da OAB, no Sim. Jornal Diário, a gente tenta divulgar pelo próprio Instagram. Quando acontece, trazer para os meios de comunicação para que seja divulgado. A OAB tem porta aberta para a comunidade. Eventos do Conselho Municipal de Segurança são realizados na OAB. Outros eventos de outras instituições acontecem na OAB. Então, assim, eu acho importante, e eu acho que buscar a especialização e buscar conhecimento também parte da própria pessoa, de saber o que está acontecendo na cidade que pode me trazer um crescimento. O Anderson estava conversando que ontem teve na Copet, né? E os assuntos, os pastores, o que eles podem participar para levar para as suas comunidades. Se tem um evento católico, o que aqueles padres podem levar para os seus... O Copet é fundamental, ele hoje reúne mais de 140 igrejas. Então, assim, você imagina, 140 igrejas, que a gente pensa em 140 pastores ou em 140 pessoas que podem difundir aquela informação para a comunidade. Sim. Né? Jesus, quando veio, né, para quem acredita, Jesus, quando veio, não falou assim: vá pelo caminho e divulgue a minha fala, e fale por mim, e divulgue o evangelho. Então, assim, se a cada um que você falar, ele reproduzir aquilo para mais 2 e para mais 3 e etc., a gente está ali levando conhecimento para uma gama de pessoas que talvez não tenham observado ou não puderam participar do evento. 3 semanas atrás, eu fui fazer uma sauna no Comari. Cheguei no Comari, vi uma movimentação no salão social. Aí cheguei lá, o que está vendo aqui? Que eu vi uns carros da saúde parados. É uma reunião, é um congresso da região serrana dos Conselhos Municipais de Saúde. Eu nem sabia. Mas ninguém sabia disso. Nem tô sabendo. Ninguém, eu não sabia. Eu só descobri porque eu fui no Comari fazer uma Então, sauna. ontem eu falei... Aí estava lá o congresso acontecendo. Ontem eu falei com você aqui, aconteceu uma reunião entre o Conselho Municipal de Saúde de Teresópolis e o Hemorrio, para tratar de assuntos relacionados ao hemonúcleo. Então, assim, por que a comunidade não pode saber disso e participar? Então, eu acho que a participação popular, seja nas políticas públicas, ou seja nos eventos, ou participando de seminários, de congressos, pode trazer um melhor entendimento para que a gente possa falar com propriedade e de forma especializada sobre um assunto. Então, a questão da especialização não é necessariamente você fazer um curso ou um treinamento, mas participar ou ouvir para que você fale com conhecimento sobre um determinado assunto. Não é só o aprendizado teórico e prático, a interação que você faz com outros colegas a vivência, né? Do Brasil inteiro, a vivência de cada um, a experiência de cada um. Então você troca conhecimento, né? E isso cada vez te capacita mais, né? Isso é muito importante, essa troca de informação. E em relação à saúde pública, a informação tem que chegar na sociedade, né? Através de palestras, através das instituições se reunirem, para poder levar isso para a comunidade. A informação tem que chegar. E como na saúde isso é muito... muda todo dia, né, Hélio? A gente fala, ano passado, o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que a gente conhecia como CID-10, ele passou a ser o CID-11. E o que é o CID? É a atualização das doenças, atualização de tratamento. Foram incluídas doenças, por exemplo, ocupacionais, foram incluídas doenças ligadas ao excesso de computador, foram incluídos tratamentos que antes não estavam incluídos, e isso é da vivência do médico, é da vivência das próprias doenças. Quem conhecia a Covid? A Covid surgiu, ninguém sabia tratar, ninguém sabia exatamente o que era, quais as reações. Depois de um tempo relativamente curto,
se criou ali uma vacina e se falou em tratamentos que no início a gente tinha aquele afastamento de quase 30 dias do profissional, o uso de máscara, a questão do gel, mas hoje a gente vê que a utilização do gel nas mãos também trouxe outras doenças, porque você acabou tirando aquele bloqueio, né, o Anderson, da mão, do contato com bactérias e fungos e etc. O Anderson mesmo, a gente estava conversando, ele me falou que veio de um curso de especialização que ele está fazendo em São Paulo, e como nesses congressos são apresentados equipamentos diferentes, medicamentos diferentes, para tratar não apenas a dor, mas outras comorbidades das pessoas que podem levar a afastamento do ambiente de trabalho, e aí a gente gera um aumento dos gastos previdenciários, o afastamento daquela pessoa da própria família, como a gente interfere na questão psicológica, como a gente vê a necessidade de tratar o emocional, porque hoje as doenças emocionais são muito importantes. O ser humano ele é um ser biopsicossocial espiritual, tá? Então, quando o equilíbrio dele é a junção de todas essas coisas. Então, quando ele não está bem, ele sucumbe, né? Então, quando eu falo espiritual, eu falo em fé, né? E é importante você trabalhar tudo isso na pessoa, né? Para que ela possa ter uma qualidade de vida boa. Para isso que pós-pandemia também, né? Ou até no período da pandemia, cresceu muito em relação a lives, né? A questão de cursos, pós-graduações online, né? Que é um novo segmento que está se criando no mercado, EAD, que EAD, ensino à distância, que por um lado foi muito bom para os profissionais, que às vezes você hoje está fazendo uma pós-graduação em São Paulo, no Sul, no Brasil inteiro. Isso aí diminui o custo também, né? A parte teórica você assiste online. E quando você tem as imersões práticas, você vai e faz, né? E isso aí ajuda muito na capacitação, na troca. A gente está fazendo pós-graduação que depois da aula você reúne todos os alunos e online e discute caso, troca experiência. Não é só o aprendizado teórico-prático, é a troca de informação, de experiência, que isso aí é muito importante. Doutor Anderson, eu preciso de você aqui no programa para a gente falar de dor. A gente tem que marcar, vou marcar imediato aí, já vou marcar hoje ainda. Tá? Preciso de você para falar de dor. Doutor Anderson é médico, a doutora Flávia é advogada. Ela nem sabe o que vem por aí para ela, né? É o Anderson. De trabalho. O Anderson. Vou te falar aqui. O Anderson. Eu vou te falar agora. Você já ouviu falar da missão SOMAR, Flávia? A Flávia é advogada da OAB, especialista em direito médico. Isso. Tá. Você já ouviu falar na missão SOMAR? Não. Pois é, você vai ter que ir lá para a Missão Somar, você vai ter que acrescentar com a gente. Pessoal, depois de amanhã, eu vou estar no programa com uma colega sua, doutora Letícia, uma amiga minha, e ela está com câncer. E ela teve, assim, momentos muito difíceis, ela está enfrentando esse câncer, ela está lutando contra esse câncer. E aí, com esse câncer dela, apareceu a missão SOMAR. Algumas mulheres com câncer se reuniram e começaram a cuidar de mulheres. E nisso aí, a Letícia, assim, uma situação muito difícil para ela, a cabecinha ruim e tudo, ela falou, eu quero ir no seu programa. Eu quero falar do meu câncer e quero falar que a mulher com câncer tem direitos. É verdade. E assim, o Anderson, né, que trabalha na saúde, que trabalha, é anestesista, né, especialista em dor e anestesista, a gente vê como que as pessoas que não têm o conhecimento sobre os seus direitos, sobre o que elas podem ter de tratamento, como elas acabam sendo cada vez mais afetadas, né? O próprio Anderson, em conversa comigo, ele falou, Flávia, muitas vezes eu peço um tratamento ou eu peço alguma coisa para o meu paciente e o plano de saúde nega. E aí tem auditorias e eu acabo fazendo o atendimento, muitas vezes de forma até gratuita,
porque o meu paciente precisa daquele atendimento. Então, assim, como que a nossa saúde física, emocional, espiritual interfere na nossa vida, no dia a dia. E ele, quando pega, né, ali um paciente com dor, e eu vou lhe dizer que eu sou paciente dele, antes de ir para a Itália, eu fui ao consultório, ele me atendeu no consultório, eu precisei fazer um procedimento, porque eu tenho uma lesão nesse ombro direito e eu estava, assim, incapacitada. Então, depois do atendimento, depois do tratamento, eu viajei com 80% menos de dor e foi o que me permitiu raciocinar e participar de um congresso, porque quando você está ali num momento de crise ou de dor, você fica bem desorientado, né? Flávia, muito obrigado por tudo, por sempre. Muito obrigado pela caneca da Itália. Tomara que faça Vai vista hoje lá lá da pro sua local. coleção. Que material é esse? Então, eles disseram que é um tipo de material que é utilizado nas construções de Roma, porque ela é um material permeável, então eles colocam ali no solo e nas construções para que não tenha um acúmulo de água, mas é um material extremamente resistente e lindo, né? Já ganhei duas, eu ganhei essa e à tarde um amigo meu está me trazendo uma de Nova York. Tá vendo? O Anderson, muito obrigado. Hélio, foi um a prazer. gente hoje ainda Eu já te vai marcar a agradeço. tua volta o mais rapidamente possível. E Flávia é dona da casa, então ela que diz quando volta. Não, marca sim, porque o Anderson, eu acho que hoje, assim, eu sou suspeita para falar, porque é meu médico, tratou meu pai também. Ele hoje atua não só em Teresópolis, mas em outros municípios da região. É anestesista, então, assim, pode falar com muita propriedade para você sobre a questão da dor, sobre a questão de fé, né, de espiritualidade. Eu acho que você vai ter um programa bem legal. E a casa aqui é tua, você volta quando quiser. Muito obrigada. Gente, eu vou chamar a Isla, já com o tempo para hoje, né? Ela vem falando sobre se vai chover ou não. Dizem que vai chover hoje, pouco, mas vai. A Isla vai explicar. Na sequência da Isla, a gente vai para o comercial. E quando eu voltar, eu já volto com o Dr. Klaus. A gente já volta falando sobre conservadorismo. E ele hoje está trazendo uns convidados que já fizeram parte aqui da casa também, mas está voltando. Ela desapareceu, mas está voltando. Ela é psicóloga. E a gente vai falar da Fazenda Esperança. Ok? Tudo isso e muito mais, até meio-dia a gente está junto. Então vou chamar a Isla. Da Isla, ô Gilberto, você já vai direto para o comercial, ok? Muito bom dia, Hélio Carracena, bom dia para os nossos queridos telespectadores aqui da Diário TV. Para essa terça-feira, dia 14, de acordo com o Climatempo, teremos mais um dia ensolarado e com baixa umidade, é isso mesmo, ou seja, é importante ter atenção aí com a hidratação. Máxima de 28 graus e mínima de 17. E também, de acordo com o Climatempo, há uma pequena chance de pancada de chuva para esta noite. Então, também é bom se prevenir. Mais atualizações, é claro, vocês encontram no nosso site netdiario.com.br, aqui na nossa programação ou nas nossas redes sociais, o Diário de Teresópolis. É com você, Hélio. Até mais.